Hoje é 24 de junho de 2019, uma segunda-feira. Ontem houve na Paulista, em direção à Consolação e terminando no chamado Baixo Augusta, a conhecidíssima parada gay, com alguns milhões de pessoas, entre optantes, curiosos, miscigenados e, em geral, brasileiros e brasileiras exercitando a sua liberdade plena, que devem ter, com certeza, dentro desta perspectiva democrática que o Brasil oferece. Um novo iluminismo, quiçá. E nós precisamos acostumar-nos com essa novidade, não, com esta fixação de princípios. Assim deve ser, assim precisa ser, e é preciso também que a homofobia seja classificada tipicamente como crime e não por interpretação extensiva ou aplicação analógica. É bom que venha a legislação com rapidez para que isto se torne, ou seja, a tipificação da homofobia se torne realmente uma figura típica prevista na lei penal. É assim, precisa ser assim, deve ser assim, e nós, brasileiros e brasileiras, precisamos respeitar tais pressupostos. Evidentemente, manifestação como aquela que houve ontem gera uma série de problemas municipais, porque praticamente aquilo corta a cidade ao meio. Mas povo é povo, e quando o povo quer e se manifesta ordeiramente, assim precisa ser. E nós todos, brasileiros e brasileiras, precisamos defender tais prerrogativas da cidadania. Hoje é segunda-feira, são 9h40. O país recomeça a trabalhar e São Paulo, principalmente ou precipuamente, reassume a sua posição de destaque no aprimoramento do nosso país. O escriba passa por uma característica psíquica muito curiosa, porque de uns tempos a esta data costuma sonhar, ficcionando, é bem verdade, com aquilo que leu no dia ou durante o dia ou até a hora de adormecer. E está a terminar a biografia de Rondon, de Larry Hotter, um americano que passou muitos tempos no nosso território, conviveu com os índios, é um indianista. Favorecido nesta biografia, é certo,
por arquivos existentes nos Estados Unidos, que talvez sejam muito maiores e melhores do que aqueles que nós temos por aqui. O escriba adormeceu depois de ler um epílogo, porque esse livro, teoricamente, terminaria em 2015, mas houve um acréscimo sim, a partir de folhas 481, em que o autor, que é, sem dúvida alguma, um indianista, acrescentou algumas páginas dedicadas especificamente a nós. E o indianista não se omite em examinar a atualidade no tratamento que nós brasileiros estamos dando aos nossos índios. E diz: com a vitória de Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2018, aumentou ainda mais a ameaça aos valores e princípios rondonianos. A antipatia de Bolsonaro contra as reservas indígenas é notória. E ele também parece apoiar a integração imediata e obrigatória dos povos indígenas nas massas da população. E disse Bolsonaro: não podemos criar privilégios. Isso ele disse em 2015. Temos uma área maior que a região sudeste, demarcada para índios, e os índios devem ser integrados a nós. Estamos perdendo toda a região norte para pessoas que não querem se inteirar do risco que estamos tendo de ter presidentes índios com bordura nas mãos, borduna, que é o tacape, nas mãos. O resultado é prejuízo para o agronegócio e outros setores comerciais. Diz o indianista que nós tínhamos muito medo de que desaparecessem, com certeza, os índios que nós tínhamos, mas dos 200 mil em 1970, a população indígena brasileira aumentou a mais de 1 milhão e continua a crescer. Claro, diz ele, há índios mestiços e pobres reivindicando um status oficial de índio para obter alguns benefícios, mas há também, acentua o autor, há também líderes autênticos como Mário Juruna, Chavante de Mato Grosso, primeiro e único índio eleito para o Congresso Brasileiro. Diz mais, há Marcos Terena e Davi Copenalva. E mais ainda, ao líder Kayapó Raoni Metuktire, que é matogrossense. E, para que nós não nos esqueçamos, ele acrescenta à lista a índia Joênia Wapichana, primeira advogada indígena do Brasil, nascida em 74, que atuou na demarcação da reserva Raposa Serra do Sol perante o Supremo Tribunal Federal.
obtendo importante vitória legal para o povo Wapixana e os demais queixosos, os povos Macuxi, Ingaricó, Patamona e Taurepangue. E em outubro de 2018, prossegue o articulista, ganhou outra distinção histórica essa índia. Foi eleita deputada federal por Roraima, a primeira indígena a atingir este posto. O escriba terminou de ler este pedaço, dormiu as poucas horas que consegue manter dormitando e sonhou. Sonhou com os índios Pareci ou Paresi. Sonhou com Raoni. Teve os seus sonhos misturados, desconfortavelmente, aliás, entre Raoni e Jair Bolsonaro, que tem seguramente antipatia pelos nossos indígenas, porque Bolsonaro quer a integração, quer a massificação, quer misturar os nossos índios aos nossos brancos, quer massificá-los, enfim, quer, no fim das contas, destruí-los, quiçá com vantagens para os ruralistas, que tem muito peso hoje no Congresso Nacional e naqueles pedaços, naqueles rincões do Brasil. Enfim, Jair Bolsonaro não gosta de índios. E Raoni, quando estava na Europa, já não está mais lá, quando foi abraçado pelo Papa, quando recebeu um abraço carinhoso do presidente da França, Raoni, no retorno, disse que precisava visitar Jair Bolsonaro para conversarem a respeito disso tudo. O escriba havia localizado nas diversas movimentações que há na internet, havia localizado alguém dizendo que Raoni era uma fraude. Não pôde atribuir essa frase ao presidente Bolsonaro. Não a encontrou, não a localizou, emitida verbalmente pelo hoje presidente da República. Mas é preciso sim que Raoni, com ou sem aquelas suas vestimentas coloridas e aquela panela de madeira presa no lábio inferior, é preciso que Raoni se encontre com Bolsonaro. E o presidente da República pode, quiçá, harmonizar a sua apresentação com aquela de Raoni, colocando a cinta, o coldre, com uma Mauser ou um Colt agigantado para fazer frente ao nosso índio sobrevivente de tempos que já não há mais. O escriba sonhou com isso sim, e teve seus sonhos também misturados em Jacuí,
A Índia romântica, casada com o sertanista Aires, e que morreu de parto, dando à luz uma menina também denominada Jacuí, que, segundo o escriba pôde auferir sem muita certeza, a segunda Jacuí é viva ainda. Hoje é uma senhora vivendo pacificamente no sul do país, segundo informações não muito precisas que este escriba colheu. Então, veja-se que esta segunda-feira é, de certa maneira, romântica, porque à margem de sonhar com o presidente da República, que não é um sonho, mas talvez um período sonambúlico, à margem disso, este velho Rábula sonhou com um romance principesco, paraninfado lá atrás por Assis Chateaubriand, dos diários associados, tudo misturado com os Vilas Boas, tudo entrecortado com Darcy Ribeiro, naquele Brasil em que havia seguramente ainda indianistas intrometidos com um ex-presidente dos Estados Unidos da América do Norte, Franklin Delano Roosevelt, que veio às nossas matas acompanhando a expedição de Rondon. Este articulista sonhou com aquilo tudo. Sonhou com a índiazinha Jacuí e teve os seus sonhos romantizados naquele casamento que seguramente foi lindo, porque levou o Brasil inteiro ao tempo a até parar para ver o que estava romanticamente acontecendo. Aquela brasileirinha, que era menina, moça, e ao sertanista Aires, que venceu com certeza resistência muito grande, porque havia a proibição quase de que os nossos brancos se casassem com índias que eram tuteladas ou curateladas, inclusive pelo governo federal. Um episódio bonito, sim. Aires teve a filha Jacuí sem vê-la, porque estava ao tempo a 400 quilômetros de distância. A mãe faleceu no parto, repita-se. Jacuí está por aí. O próprio Rondon tinha mestiçagem indígena e há muitos brasileiros, quiçá, lá nas Minas Gerais ou lá no norte do país, que tem sangue índio geneticamente posto no seu DNA. Não se pode ir muito longe sem que se tenha, de repente, a mistura nossa dos brasileiros velhos com índios, com os mulatos e com os negros. Nós somos todos uma efervescência daquilo que o Brasil já foi e daquilo que o Brasil ainda é. Dito isto, deixamos de lado a Jacuí já morta e rezemos para que a filha ainda esteja viva, representando aquele pedaço romântico
do nosso Brasil a existir ainda, quiçá, porque há muitos índios, há muitas índias por lá, orgulhosos e orgulhosas, sim, desta mistura ou deste pressuposto que dá aos nossos indígenas realmente e com preferência o epíteto de brasileiros, antes de nós podermos reivindicar a cidadania brasileira, os nossos índios o são. E com isto vamos ao trabalho. Na nave, vá.